Olá, olá, somos Manu e Andresa da FICA Assessoria de Eventos e da FICA Lab. Há 13 anos somos apaixonadas por realizar eventos e também compartilhar informações. Por isso nós resolvemos fazer o Fica no Pod. O Fica no Pod é um podcast onde a gente vai compartilhar histórias inspiradoras, empreendedorismo e tudo o que acontece nos bastidores do mercado de eventos. Então fica com a gente. Hoje nossa convidada mega especial, Suzana Freire, muito obrigada por aceitar esse convite. Suzana já esteve com a gente no The Secret. Suzana tem sócio, marido, Daniel, Sim. também, que tá sempre com ela. Ali na hora do convite eu falei assim, não, queremos a Suzana, mulher empreendedora lá com a gente, porque nós estamos aqui compartilhando histórias, dividindo esse conhecimento e pra gente ouvir de outras mulheres que também chegaram lá é muito importante. Então, Dani, fica para uma próxima, tá bom? Exato. O próximo a gente grava Queremos vocês você dois. Também. Mas muito obrigada, Su. Gente, obrigada a vocês pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu recebi com muito carinho e emoção a mensagem, falei, ai, que fofas, que querida, porque eu admiro muito vocês também, então é uma honra estar aqui. O Dani mandou muito beijo, falou, vai lá, arrasa por mim. Eu falei, ai meu Deus, socorro. Mas ele também tem um carinho imenso por vocês, então muito obrigada em nome da empresa da gente estar aqui hoje. E você sabe, Su, que eu vou te contar uma coisa, que você é aquele tipo de assessora que antes da gente ser a FICA Assessoria, a gente olhava e falava assim, olha só os eventos que ela faz. E a gente via você nos eventos, você e seu marido, nossa, olha, ela é toda linda, arrumada, os eventos que ela faz. A gente entrava no seu Instagram. Então, assim, a nossa admiração pelo seu trabalho, né? Pelo seu diferencial, porque eu acho que você e o Dani têm um diferencial, né, na empresa de vocês. Então, é realmente um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. O carinho é recíproco. Eu admiro de verdade vocês duas. Não só pelo lado que vocês fazem os eventos, mas também todo o empreendedorismo, ajudando todo o mercado e todos os profissionais a se desenvolverem. Eu admiro muito isso. Eu acho que essa é a pegada que a gente tem que levar no nosso coração, porque eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente cresce. E eu acho que isso motiva a gente também, né? A gente percebe que a gente ajuda não só nossos clientes, mas os fornecedores todos. Legal. Exato. Su, quem é Suzana Freire? Ai, vamos lá. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade pequenininha, Orlândia, do lado de Ribeirão Preto, 40 mil habitantes. E, na verdade, eu me formei em Direito. Eu sou advogada. Vim para São Paulo no mundo jurídico. Trabalhei aqui como advogada, estudava para concurso público. Eu queria ser juíza do trabalho. Fiz vários concursos, bati na porta, assim, várias vezes. Inclusive, até hoje, eu estou em grupos jurídicos de meus amigos, assim, de magistradas, e nesse ambiente que eu conheci o Daniel, que também é advogado, também trabalhava aqui em São Paulo, mas o Dani é do interior do Rio Grande do Norte, ele é de Mossoró, e também veio para cá trabalhar, estudar como advogado, e a gente se conheceu, casou como advogados, um casal de advogados, e depois, na época já do meu casamento, que eu tava, tipo, meio que depressiva. Eu falava assim, gente, eu odeio advogar, o que eu faço? Inclusive, eu entrei na terapia por causa disso. E eu lembro de sessões com o terapeuta que eu falava assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque todo dia eu acordo e falo, não quero ser quem eu sou. Tipo, como assim? Eu vou me arrumar para ir no escritório, ter uma vida que me deixa mal. E eu tinha, tipo, 30 anos, eu falava, nossa, é para eu estar no auge da minha vida profissional, era para eu estar produzindo muito, crescendo muito, e eu tô insatisfeita, não vendo futuro no que eu faço, que absurdo. E eu tinha, assim, várias especializações, eu era especialista, sou, né, especialista em direito do trabalho, em direito tributário, em direito público. Então, assim, tipo, eu e o Dani juntos, inclusive, a gente tem mais de 10 especializações no mundo jurídico. A gente trabalhou muito nesse mercado, a gente abriu um escritório de advocacia juntos, então essa sociedade já funcionava bem antes, mas eu vivia a vida falando, não acredito. Eu lembro que toda quarta-feira eu acordava e falava, gente, não acredito que eu vou pro mestrado da PUC hoje. E era, tipo, era à noite, eu passava a quarta-feira inteira sofrendo, porque à noite eu ia no mestrado e tal. Então, assim, eu falava, gente, eu preciso mudar, eu preciso, né, resolver a minha vida. E aí, com o casamento, que, tipo, me
abriu uma oportunidade, assim, que eu falei assim, gente, que mundo legal, que coisa feliz, que vibe divertida, sabe? E assim, eu tenho um histórico da minha mãe, que desde que eu era muito pequenininha, a minha mãe sempre fez todas as festas da família. Então, tipo, ela fez Natal, ela fez Carnaval, Páscoa, e decorava e recebia todos. Então, eu cresci nesse ambiente de organização, de encomendar isso, de decorar aquilo. Então, tipo, fazia parte do meu mundo, eu achava normal, eu achava legal. E quando eu fiz o casamento, apesar de eu ter tido uma assessora, claro, na época eu me envolvi demais e eu gostei daquilo. Só que, tipo, eu tinha muito receio, eu lembro das sessões de terapia, falando até que ponto eu vou gostar de fazer para os outros, porque uma coisa é você fazer para você mesma, né, com o seu budget, com os seus gostos, e outra coisa é fazer com o budget de outra pessoa, com os gostos de outra pessoa, e como um trabalho. Então, assim, eu sofri muito para também rasgar o diploma de advogada, tipo, mudar a vida, porque é um peso grande mudar de profissão. Abandonar os concursos públicos também, que eu tava, tipo, batendo na trave, e eu já vi algumas amigas que passaram e estavam desistindo porque não se realizaram. Eu falava, gente, será que eu ainda vou passar por isso também depois? Então, assim, eu tava, tipo, uma loucura de conflito interno. Foi quando eu falei assim, você quer saber? Eu vou realmente encarar o que eu tô sentindo de feeling, e vou, 1, 2, 3 e já. Só que eu sou muito, assim, CDF, sabe? Zé Certinha, tipo, até um problema isso na minha vida, porque tudo eu tive que me sentir pronta para fazer antes de começar a fazer. Foi aí que eu comecei a fazer vários cursos do mundo de eventos. Então, desde infantil, de curso de gastronomia, de bebidas, de charuto, tudo que eu achava eu fazia. Para, enfim, começar a me sentir pronta para começar a trabalhar. E aí eu fiz curso de MBA de eventos de luxo, eu fiz extensão em Miami, eu fiz fiz um curso em Los Angeles, que eu fui até para os bastidores do Oscar em 2016. Legal. Então foi tipo uma experiência super legal, que a gente conseguiu fazer um tour no dia do Oscar com a organização lá de Los Angeles, mostrando como era o setor de organização, de segurança, de procedimentos deles. Tipo, achei fantástico. Eu tava assim, apaixonada com tudo que eu tava aprendendo. O Coen me ajudou muito, me abriu muitas portas. Eu fiz um estágio lá com ele, passei 15 dias lá, ia nas reuniões com o cliente com ele, ia nas reuniões com fornecedores com ele. Ele foi um dos professores do MBA de eventos de luxo. Então, tipo, ele realmente, ele não só me apresentou ao mercado, ele me ensinou. Ele falou, você viu como foi essa reunião? Eu falei isso, falei aquilo. Então, assim, ele foi realmente um mentor, sabe? Então, eu sou apaixonada por ele até hoje, muito grata. E aí, a partir de tudo isso, depois de 1 ano vivendo assim, e aí eu já ia fazendo o meu Instagram quietinha, eu não contava nem pra família. No outro ano, que eu falei assim, agora eu vou começar a ter cliente. E aí que eu comecei a trabalhar mesmo. Então, tipo, eu passei 1 ano, assim, meio que só na teoria. Afiando o machado. Eu acho que criando segurança também. Acho que também foi um processo interno psicológico, sabe? Para eu realmente conseguir abandonar os meus clientes de advocacia, porque toda vez que eu ia numa audiência... É uma mudança, né? Tipo assim, você vai deixar de ser advogada para ser uma assessora. A família, os amigos, você fala, nossa, você tá gente, doida. Exato. E assim, na advocacia, você tem meio que um plano de carreira, você tem um rumo, você tem... Já tem uma carreira que, teoricamente, para todo mundo é segura, né? Sim, tem um plano de carreira que você consegue construir ali dentro. Mas e você? Tem um certo status também, você fala, sou advogada, sou juíza, sou sei lá o quê, né? E que na assessoria você, tipo, trabalha mais isso, porque assessoria a gente sabe, né? A gente fala com os bambambãs do mercado, mas a gente fala com o pessoal mais simples que tem. A gente carrega caixa, a gente troca sapato de noiva, a gente ajoelha no chão. Então, assim, vai do 8 a 80, tipo, constantemente, né? E foi um desafio gigante. Eu consegui fazer essa mudança por um trabalho com um profissional psicológico me ajudando, né, um terapeuta, e o Dani começou me ajudando assim. A gente dividia o escritório de advocacia, o mesmo espaço físico, ele continuava advogando e eu atendendo as noivas. E ele começou, tipo, a me ajudar nas reuniões de venda, que ele falava assim, Su, mas você não tá fechando contrato, eu vou começar a ouvir. O que você fala? O que você tá falando de errado, mulher? O Dani já querendo fazer o comercial. Eu pensei, eu não
sei. Ele falou, então deixa a porta aberta que eu vou ouvir. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, ai meu Deus, hoje vai ser avaliada até, né? E ele falava assim, Suzana, pelo amor de Deus, você não tá numa audiência, não. Você tá tratando a noiva como se fosse outra advogada, como se fosse um juiz, como se é formal. Que menina séria, não é nada disso, é outra vibe, pelo amor de Deus, põe uma roupa colorida, solta esse cabelo, sei lá o que. Seja você. Seja você. E, tipo, eu não sabia nem me encontrar, sabe? Então, realmente, tipo, o Dani me deu esse chacoalhão e realmente, aos pouquinhos, eu fui me resgatando com um ar mais leve mesmo, porque o ambiente jurídico, ele é muito sério, ele é muito pesado, ele é muito formal, sabe? E a gente acaba atraindo, né? Muito. Onde a gente está, a gente acaba se carregando muito daquele ambiente Muito. e é difícil sair Muito. completamente dessa tão rápido, né? é. Precisa de fato ter esse exercício e às vezes até alguém de fora, que foi o Empurrar. caso do Dani, Me deu um que dá aquele chacoalhão. empurrão. E engraçado que, tipo, como ele participou ouvindo, assim, a minha venda, ele sabia muito bem o que eu tava falando. Ele começou a me dar dicas e tal. Eu falei, por que você não vai lá e fala isso, então, na hora? E muitas vezes, né, o noivo tava, porque hoje em dia a gente sabe, não é mais a noiva e a mãe, é o casal. E aí o Dani ia lá, oferecia um cafezinho, brincava com o noivo, e muitas vezes o noivo, o homem, se conectava Se com o Dani. identificava. E aí falava assim, ei, mas você vai estar no grupo do WhatsApp também? E não sei. E aos pouquinhos o Dani foi, tipo, entrando meio que só nessa parte de venda. E quando ele viu, ele já tava nos eventos me ajudando no dia. E aí o bichinho do evento picou ele. E ele amou exagerado também. E aí veio, né? E vocês têm esse jargão, que eu já vou puxar agora. Da onde surgiu Gente, o eu não amo sei. exagerado? Eu falo umas coisas na vida que, tipo, não tem nada a ver, né? Tipo, agora eu falei isso. Eu amo exagerado, eu falo pra caramba. Não, eu falo- é um jargão de vocês, né? É porque eu falo tanto que aí, tipo, eu falei assim, meu, eu vou começar a escrever o que eu falo, né? E aí as pessoas começaram a repetir. E aí que eu fui me tocando que eu falo tanto, porque às vezes a gente fala coisas que nem percebe, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou usar então. Já vou usar o meu Assumir o favor. amo exagerado. Exato. E isso eu queria saber. Hoje, assim, você faz, acho que os eventos, os casamentos, e tem os clientes mais cobiçados, assim, do mercado de São Paulo, né? As festas que você faz, aquelas festas no meio do barco. Às vezes eu vejo você e o Dani lá no meio do barco com os convidados. Eu falo, meu Deus, que loucura! Aquelas festas que vocês fazem. E vocês conseguiram chegar nisso. E conta pra gente como que foi. Você acha que, né, como que você chegou nesse lugar, né? Eu acredito que vocês têm uma empresa que o diferencial de vocês é muito latente, né? Então, assim, quando a gente olha, a gente vê que vocês são diferentes, que vocês têm uma linguagem, uma metodologia de vocês. Mas conta de você, né? De dentro pra fora. Uhum. Bom, tipo, pensando assim na trajetória toda, como eu falei, eu vim do interior. Então a gente chegou aqui em São Paulo no meio jurídico. E quando eu virei a chave, eu falei, tá, mas e agora? Da onde vem essa noiva? Porque eu não fiz faculdade aqui, eu não tenho um ciclo social aqui. Todo mundo que eu conheço é do meio jurídico, as pessoas mais velhas, inclusive a gente já casou tarde, a gente casou com 30 anos, todas as minhas amigas já estavam casadas e com filho. Eu falei assim, da onde vai vir essa primeira noiva? E assim, veio do interior, realmente, de uma referência de que as pessoas me conheciam de família, já conheceu quem eu era. Então, tinha muita gente do interior que mora em São Paulo e falou, Su, você tá fazendo casamento? Eu vou casar o pessoal mais novo da minha cidade, da região, de Ribeirão. E aos pouquinhos eu fui fazendo. E assim, eu sempre tive muito foco de fazer assim, gente, eu acho que só vale a pena se eu ficar feliz com o resultado. Então eu tentava, tipo, trazer muito a noiva para aquilo que eu acreditava de ser legal, ter um fornecedor diferenciado, de criar experiências diferentes. E eu falava assim, gente, eu tenho que gritar isso pro mundo, porque ninguém me conhece. Ninguém vai me indicar. Eu não tenho relacionamento com ninguém em São Paulo, nem o Dani. Então, assim, ou eu preciso mostrar para o mundo quem eu sou e como eu faço, para ver se alguém gosta só um pouquinho, para indicar e começar a rodar o ciclo, ou então ninguém vai me indicar nunca. Então, eu usei muito a internet. Eu acho que desde o comecinho, quando eu comecei a fazer stories, postar, tal, eu te fazia muito nervosa, eu fazia com medo, insegura, era difícil para mim, mas eu acreditava naquilo, eu achava que aquilo era meu único
canal de aparecer no mundo e eu enfrentei, eu acho que através dali começaram a vir as pessoas certas, os fornecedores começaram a me ver e confiar um pouco mais no meu trabalho e começaram a indicar também. E uma coisa muito importante que é nítido a gente ver em vocês é que a gente sempre fala, né? Cuidado com a autenticidade, porque tem gente que quer vestir essa autenticidade. Sim. E a gente vê que vocês não vestem a autenticidade, vocês são autênticos. né? A gente vê a alegria de vocês no evento, a alegria de vocês fazendo aquelas poses para foto, o amo exagerado e várias coisas que vocês já têm. A gente fala, caramba, é verdade neles. A gente vê verdade nisso. E isso o cliente reconhece também. E aí esses clientes influencers, esses clientes que já têm essa identidade, eles vão se identificar. E você vai pegar essa fatia de mercado. A gente vê, a Manu, a gente fala muito, né? A gente é mais séria, mas não sei o que tem. Então acaba atraindo clientes que são mais sérios. Mesmo perfil. Mesmo perfil. E você tem esse jeito, Dani tem esse jeito, a gente já se É. conhece de vários eventos, a gente se fala, meu, são eles. Eu não imagino a Su chegando de terninho, de advogada para fazer uma reunião, para conversar, para estar num evento. Então, isso é legal. Acho que isso faz com que você também atraia muito. E até parabenizo, porque num mercado onde isso não é tão, tipo assim, a galera não aceita tão bem. Porque não é nenhuma questão de aceitar, né? Porque essa coisa de ser autêntico, a pessoa tem que ser autêntica mesmo. Não pode ser um personagem, ela não pode senão inventar, não aguenta, né, também. né? Ou ela não pode copiar outro, assim. Não dá pra uma pessoa copiar o que vocês fazem. Vai ficar fake, vai ficar feio. Não, vai dar na cara também que tá copiando, né? Então é uma coisa que, tipo assim, e eu falo pras alunas, porque, gente, tem pessoas que a autenticidade, eu acredito que não é pra todo mundo. Tem pessoas que têm essa autenticidade latente, elas conseguem se diferenciar no mercado. Agora tem pessoas que elas vão tentar, se eu tentar ser muito autêntica, eu vou ficar meio ridícula, assim, vou ficar meio tipo... Mentira! Mas até Até pelo parece. meu jeito, entendeu? Até meu Mas jeito de isso ser. é autenticidade também, Exato, né? né? Você respeitar quem você é. Conhecer a porque- sua essência, né? Porque nem sempre você precisa ser a feliz exagerado, amo exagerado, se você não é, né? Então, tipo, você respeitar o seu ritmo, o seu feeling também, eu acho que é isso que as pessoas vão bater o olho e falar assim, meu, ela é real, ela é verdadeira, ela se comunica do jeito que eu quero. E a gente eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que as noivas são diferentes do Sim. mesmo jeito que a gente é diferente, né? Então todo mundo vai querer alguém que se conecte, que dê match. Então vai ter match para todo mundo, Exato. né? E hoje, assim, do mercado que você atua, são grandes festas, né? Grandes eventos, festas que duram dias. Quais que são os desafios, assim, de uma empresa de assessoria? Porque é aquilo que a gente estava até falando, né? Não dá para carregar o casal nas costas, né? O casamento nas costas. A gente precisa ter uma empresa estruturada, uma equipe, a gente precisa ter uma metodologia. Até porque para ficar pra gente o melhor no sentido de que a gente tem que dar o melhor para o nosso cliente em termos de atenção, de no dia estar focado naquilo que é importante, não em todo mundo. Então, assim, conta um pouquinho pra gente de como que é a estrutura de vocês hoje de empresa, como que vocês se dividem, como vocês se organizam ali dentro, e também os desafios desses grandes eventos que vocês fazem, né? O desafio do grande evento, ele é muito forte, assim. Ao mesmo tempo que é muito gostoso fazer evento de um influencer, é uma responsabilidade pesada, porque você fala assim, eu tenho que estar preparado o suficiente para ter uma exposição como essa. Então, assim, você como empresa pegar o casamento de influencers que vão ter visibilidade não só através dos noivos, mas através de padrinhos, de convidados. E assim, você sabe, esses influencers, eles falam a real. Tipo, eles não vão maquiar e falar que foi fofo, obrigado. Não, é real mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito legal, é muito pesado, é muito sério. Então, assim, eu realmente fico orgulhosa até de conseguir fazer, porque é uma coisa, assim, que é quase colocar a nossa empresa em xeque, sabe? Ver se tá funcionando mesmo. Exato. Porque uma coisa é a gente fazer o casamento de uma menina X, de uma noiva X, que você pode até não postar, se você não quiser, se você já fala, não representa a minha empresa, eu só fiz o trabalho, atendi, mas não representa a minha empresa, ou sei lá, se teve um erro, sei lá o quê, X, se não foi legal. Agora, um evento que não depende nem da sua decisão, se você posta ou não, a visibilidade é nacional, a exposição é gigante, vai ter imprensa, vai ter tudo, você não tem nem
como decidir, né, não divulgar. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente tem que estar preparado do começo ao fim, desde o momento do atendimento da organização até o dia da festa, porque a gente sabe que tudo que acontece de segunda a sexta-feira é o reflexo do sábado, não adianta. Então, ou você trabalha muito bem de segunda a sexta, ou você vai ter problemas no sábado, né? Então, a gente tem esse conceito de ter esse cuidado para que as coisas fluam bem, não só lá no dia do evento, mas no dia a dia. Bom, falando da estrutura da empresa, então, como que, tipo, eu virei a chave de sair do que todo mundo fala de uma autônoma assessora para realmente uma empresa de assessoria, né? Eu acho que foi quando a gente começou a ter um pouco mais de volume e sozinha eu não conseguia atender no nível de atenção, de perfeccionismo, de detalhe que eu me propus a fazer quando eu criei a empresa e quis entrar nisso, então. E aí eu comecei a ter assistentes, só que é aquele dilema, né? O que eu delego, o quanto delego, porque não pode falhar e só eu faço muito bem, então passa de volta para mim que eu corrijo isso, eu que falo com a noiva, eu que falo com o fornecedor, porque tem que ser perfeito. E aí chegou num nível que eu falei assim, gente, eu preciso treinar essa equipe, porque se ela não fizer exatamente do jeito que eu faço, eu não durmo, porque eu que vou ter que fazer. E aí, vocês sabem, é insano você fazer tudo. E uma coisa é você se preparar num curso de assessoria, num MBA de eventos, para fazer um casamento. Outra coisa é para você fazer 100 ao mesmo tempo, né? E entregar o mesmo nível de exigência, de comprometimento, de atenção. Então, eu falei assim, realmente eu preciso estruturar a minha empresa. E foi aí que eu comecei a falar, gente, e o quanto que eu formo essa menina, essa assistente que está do meu lado, para ela realmente fazer um casamento do João e Maria. E eu falei assim, gente, não vai dar certo, porque eu tenho que ensinar ela tudo. Eu tenho que transformar ela numa assessora. E ela não vai ser. E aí foi quando eu tive o clique de falar assim, calma, eu vou dividir um pedaço do casamento para ela. Esses itens aqui eu vou ensinar ela a fazer, o resto fica comigo. E eu comecei a delegar por partes. Então, se por acaso essa menina saísse da minha empresa, não tinha nenhum evento inteiro na mão dela. Eu estava mantendo o controle do evento e o contato com o cliente da mesma forma como se eu estivesse fazendo 100% sozinha, e eu conseguia deixar ela realmente especialista naqueles itens. Então, assim, sei lá, fechar contrato de foto, de vídeo, de DJ, sei lá o quê, não podia ter erro, porque ela sabe exatamente como cotar, como negociar, como assinar contrato e como conduzir o processo até chegar o dia do evento, lá no dia e pós-evento. Então, assim, ela era perfeita naqueles itens e funcionou muito bem. E aí, eu comecei a dividir em 4 setores a empresa e toda vez que entrava uma pessoa, eu treinava ela naquele setor. E isso, sim, foi o grande diferencial que funciona até hoje dentro da nossa empresa e faz com que eu realmente não tenha só ajudantes, eu tenho especialistas em todos os itens de um evento dentro do casamento. Quantas pessoas você tem na equipe hoje, Su, na empresa? De operacional, eu tenho 5. Agora eu tenho também o pessoal de financeiro e tenho de marketing também. E de comercial, uma menina que me ajuda no comercial. Então, ao todo dá 10. Vai crescendo, e você precisa manter uma estrutura. É uma puta de uma estrutura, uma né? puta de uma estrutura. São 10 pessoas. É uma equipe de verdade, é uma empresa de verdade, né? Exato. E assim, eu entendi também que eu não estava só organizando casamentos, eu estava liderando uma empresa, liderando essa equipe. E quando você delega, eu tinha muito medo de delegar, porque eu achava que ao delegar, a responsabilidade era daquela menina. E não, a responsabilidade continua minha. Sim. Eu ainda tenho que conferir, eu ainda tenho que acompanhar, eu ainda tenho que conduzir. Então, eu tenho uma segurança extrema hoje ao delegar, porque além de ter o procedimento do que ela tem que fazer, eu continuo acompanhando. E aí, finalmente, eu tomei o meu lugar de dona de empresa para eu conseguir comandar tudo, né? Então, hoje em dia eu trabalho muito ainda, mas é muito diferente do começo. Exato. Né? Porque no começo, tipo, no primeiro ano, no segundo, eu trabalhava, tipo, das 7 da manhã às 2 da manhã, sozinha, e pedindo orçamento para fornecedor, passando para noiva, explicando para... tipo assim, tipo, um trabalho insano, mas eu trabalhava errado. Né? Eu não conseguia ver como aquilo ia dar certo a cada noiva que eu fechava. Eu comemorava fechar uma nova noiva, ao mesmo tempo ficava desesperada. Eu falava, como que eu vou fazer mais um casamento, sabe? E eu falei, gente, eu tô fazendo errado, como que eu arrumo isso? Então, transformar a assessoria numa empresa foi o que me salvou.
E isso é uma coisa que eu falo que é um grande problema no nosso mercado ainda, porque a maioria das assessoras ainda não conseguem enxergar essa estrutura. E daí eles vendem para o cliente de que essa coisa da assessoria ser assessora, né? O seu casamento faz tudo, né? A assessoria é assessora, né? O seu casamento está na mão de uma pessoa. Isso é muito ruim, porque a gente, como, né, assessora, a gente fica meio presa nesse estigma, né? Né? Para nós também, eu acho que a gente tem trabalhado muito isso, a gente já tem conseguido, mas fazer com que a noiva, quando ela entre, né, no nosso ecossistema, ela entenda que o casamento não é a Andresa, não é a Manu, Sim. é a Fica, né? Então, assim, ela pode falar com a menina da equipe, com a outra, que, assim, todo mundo tá trabalhando pro casamento dela. Sim. Né? E assim, sempre que a nossa equipe trabalha para nossa noiva, as nossas equipes, né, elas trabalham sob o nosso comando, Exato. né? O nosso Então, olhar, né? o nosso olhar, então não vem da cabeça dela, né? O que ela tá falando para a noiva, ela tá orientada, ela tá conduzida através das nossas orientações para falar o que ela fala para nossa noiva. Então, assim, isso realmente é uma construção que a gente passa também para os nossos casais para criar essa confiança, essa segurança de que mesmo que não seja eu digitando uma mensagem, aquela mensagem passou pela minha aprovação, passou pela minha orientação, eu sei o que está sendo comunicado com a noiva, e qualquer coisa que ela ainda precisa, ela tem a gente, né? Exato. Sim. Então, a gente se posicionar em momentos estratégicos para estar do lado da noiva é que vai dar o diferencial do nosso atendimento. Está numa reunião, está numa prova de vestido, está num ponto ali que o nosso olhar, a nossa fala realmente vai fazer diferença. E não mandar um comprovante, um boleto para ela pagar. Exato. Isso alguém pode fazer, né? Isso alguém pode fazer, exatamente. É Ô, isso Su, mesmo. e fala pra mim, esse olhar da empresa teve a ver com alguma questão da decisão de vocês de ter um filho? Agora, Suzana mulher, né? Gente, Como essa história isso? do filho. E como que foi, né? Porque a gente, toda assessora também parece que é incompatível com a maternidade, Gente, né? eu tinha muito medo, sério. Eu demorei 7 anos de tratamento para conseguir ter o João Francisco. E assim, minha família falava muito assim, nossa, mas deve ser porque você trabalha muito. Os médicos falavam, nossa, mas a sua rotina é insana, você trabalha demais, isso tá atrapalhando, você não vai conseguir engravidar desse jeito. E assim, por mais que eu falava, gente, mas eu vou fazer o quê? Vou parar? E assim, todas as mulheres que são empresárias, como que elas conseguem ter filho, então? Mas assim, no fundo, quando falam isso pra gente, a gente fica se culpando, sabe? Falando, Sim. será mesmo que eu que tô Que me eu vou dar bloqueando? conta? Será que eu vou dar conta? Eu tinha muito medo. Assim que eu engravidei, eu demorei pra falar, não só pelo processo que eu passei, mas eu tinha medo do que a noiva ia entender com aquilo. Será que ela ia entender que ela não é mais a minha prioridade? Que agora a minha prioridade é meu filho e eu vou abandonar o casamento e ela vai ficar insegura? E olha que eu já tinha toda uma estrutura de equipe, já estava trabalhada ali na metodologia de trabalho, no método SF, e mesmo assim me deu essa insegurança. Mas eu acho que é por causa disso. O mercado, nós, empresárias, mulheres, assessoras, a gente quase não mostra nossa intimidade, Nossa vida, nosso lado pessoal. mãe, nosso lado mulher. A gente é simplesmente assessora e é quase que proibida a noiva enxergar a gente como uma mulher, como uma mãe. Ela quer que a gente seja simplesmente a assessora. Então, eu tive dificuldade com isso e muito aos pouquinhos eu fui mostrando. E ao mesmo tempo, hoje ainda, eu brigo nesse lugar. O quanto eu me mostro Suzana pessoa e o quanto eu me mostro Suzana assessora empresária. Eu mostro muito mais empresária por causa dessa A insegurança. gente tem medo, né? É. Eu acho que eu acho que é normal no nosso mercado e eu mesma, às vezes eu tenho medo de falar pra noiva, não, eu não vou fazer reunião com você esse horário, porque eu trabalho aqui no meu escritório das 8 às 6 da tarde e 6 horas eu quero estar com a minha filha. É. Eu já dei toda a atenção do mundo para as noivas, 6 horas eu não vou fazer essa reunião. Mas gente, parece que não pode, Parece né? que é pecado, Pode, né? é, Não, você não pode. Parece que é abandonar. antiprofissional falar isso, a gente fazer não isso. faz isso, a gente não fala. A gente fala, ai, hoje eu não vou conseguir. Esse horário Ah, eu não esse posso. horário não dá, mas a gente não fala a real. E elas deveriam entender, É, né? é verdade. Porque, tipo, o médico te atende 8 horas da noite? Não. Apesar que hoje até tem alguns casos, né? Mas a gente também abre as nossas exceções, né? Sim, Óbvio. sim, a gente abre. Mas assim, então eu acho que isso é um estigma ainda do nosso mercado. É. Que eu acho que E eu o que você duvido- passou, a gente passa. E eu sempre. duvido É, a né? assessora que não passou por isso. Exato. Quando exato. tá nesse processo. Quando já vem, que já tem os filhos, já estão crescidos, a gente vê várias que já têm filhos crescidos e tudo mais,
Mas quando você tá ali para ter os filhos, que foi o nosso, acho que o caso de nós três aqui, né? Já tá com a empresa, tá ali dando sangue nos eventos. Tipo assim, e a minha vida, meu Deus, se eu não tiver o filho agora, que horas que eu vou ter? Quando eu vou? E a minha família? Aí você fala, mas caramba, será que é compatível? Aí depois você engravida e ainda Deus te manda gêmeos. Você fala assim, é possível ser assessor e ter gêmeos? Entendeu? E dar conta de tudo. E dá, sabe? No Porque- fim a gente encaixa, né? É, porque a gente lida com um mercado que a gente consegue hoje separar isso, que a gente não precisa ficar postando a nossa vida pessoal lá o tempo todo. Também existe isso daí que é verdade, um bônus. A noiva não precisa saber. Eu não posso, ninguém sabe da minha agenda. Esse horário eu não posso, eu posso tal horário, eu vou dar uma solução pra noiva. Claro. Não ficar, não, esse horário eu já tô em casa. Não, esse horário eu tenho que buscar meu filho na escola. Não precisa, não. Esse horário lógico, eu posso e tal pronto, horário. Que horário pode? E aí isso traz até um pouco mais de segurança pra gente e realização também com as crianças, né? Sim. Porque filhos, gente, eu falo, tenham filhos. Tenham filhos. Eu também tô amando. Nossa, eu sou muito babona. Não sei se é porque eu demorei demais pra conseguir, que assim, meu filho chora, faz mãe, eu falo, Daniel, olha que fofo. Ele não me escute, o bebê que não me escute, mas até fazendo birra é fofo, socorro. Então, tipo, a gente tem que ser firme pra conseguir impor os limites ali, mas a gente tá muito babão. Nossa, sério. E pra você ir pros eventos, tipo, é uma coisa que a gente tem que adaptar, né? Desde o comecinho ali, a gente tem que meio que fazer o negócio acontecer, né? Como eu disse, a gente não tem família aqui em São Paulo, né? Meus pais são do interior e os pais do Dani do interior do Rio Grande do Norte. Então, tipo, não tem vó e vô aqui. Mas a minha mãe, apesar de estar longe, ela consegue vir e ela ama, né? Que eu peço. Ela fala, você não tem mais eventos não pra precisar de mim? Eu tenho, mas você vai vir. Então, ela ainda vem pra ficar à noite, porque eu tenho uma estrutura de babá, mas a babá não dorme. E aí, a minha mãe vem pra dormir e continua a babá, ajudando ela também. Mas aí, à noite, eu fico tranquila e segura de saber que a minha mãe, que o João Francisco já conhece, já tá adaptado. E eles amam, né? Ficar com a Amam, avó, exagerado. E a avó também vai lá e baba e, tipo, dá tudo bom, certo, né, graças gente? a Deus. É bom. Gostoso. Bom, Su, referência no mercado, fora do mercado, onde vocês têm buscado isso? Porque vocês também dão mentoria, vocês também dão cursos, e a gente estava até no offline aqui do programa falando do quão importante é a gente buscar e se abastecer. Então, conta pra gente um pouquinho da Suzana e Daniel, onde vocês buscam essas referências e para trazer essa segurança também para poder passar para outras pessoas, né? Tá, eu acho assim que referência no mercado, primeiro que eu admiro muito qualquer assessora na vida. Se alguém me fala assim, eu sou assessora de casamento, Parabéns. eu falo assim, parabéns. Porque eu acho um absurdo alguém que não elogia uma assessora, não admira uma assessora, porque nosso trabalho, eu acredito que seja um dos mais difíceis que tem para fazer. Tanto que quem conhece um pouquinho de perto já fala, não, eu nunca faria. Porque realmente precisa de uma administração interna, psicológica, física, mental, assim, absurda. Ou você se molda para ser uma boa assessora, ou você vai apanhar muito. Todas as competências precisam estar alimentadas. Tipo, é incrível como é uma profissão que exige do ser humano. Então, assim, se tem uma referência para mim, é o Coen, que é um assessor de casamentos. Não sei só porque ele me acolheu tanto no começo e virou tipo um mentor para mim, mas porque eu vejo ele também trazendo muito esse lado educacional. Acho que ele foi um dos mais fortes, né? Hoje tem muita gente que já faz, claro, tão bem quanto, mas ele foi, assim, o que desbravou o mercado, ensinou muito para todo mundo, inclusive para mim. E eu admiro muito isso. Ele continua fazendo, ele nem precisava fazer, sabe? Ele é um assessor que conseguiu se manter, né? Sim. E se manter não só na cidade dele, ele se manter no país, sabe? Como assim, referência. como Você referência. se manter como referência Exato. por tanto tempo assim, crescendo e ajudando tantas pessoas e vindo tanta gente nova, eu acho que assim é realmente admirável. E assim, hoje em dia, as referências que eu busco fora do mercado de eventos, que eu acho que é onde eu mais olho hoje em dia, eu olho para o mercado para meio que acompanhar e ter uma noção, Exato. mas meu olhar mesmo tá fora do mercado de eventos, tá muito mais nesse lado empresarial e hoje muito voltado também para maternidade. Eu tenho acompanhado uma moça, não sei se vocês conhecem, a Ivana, ai, sabe quem é? Sei. Ivana Jauí, uma coisa assim. E ela fala muito assim, como conduzir a educação da criança para você ter noção de
do que a criança entende, qual é o limite dela e o quanto a gente tem que conduzir aquilo sendo o controle da situação. E quando eu escuto ela, me ajuda muito a me moldar como mãe, mas eu faço um reflexo muito para o trabalho também, sabe? Eu falo assim, eu sei quais são as limitações da minha noiva, eu sei as limitações dos meus fornecedores, eu sei as limitações da minha própria equipe. Então, assim, reclamar de um ponto, de um erro da noiva, do fornecedor ou da minha própria equipe, eu sempre volto a olhar para mim. Até que ponto eu ensinei aquilo? Até que ponto eu conduzi certo? Até que ponto eu brifei o fornecedor certo? Até que ponto a minha noiva foi informada que aquilo é importante para o casamento dela? Então, assim, eu tô fazendo um paralelo sempre que, tipo, eu tenho amado, eu tô, tipo, viciada nisso e eu fico toda hora pro Dani, olha, é assim que a gente tem que pensar, assim que a gente tem que conduzir, assim que... Porque eu acredito muito, assim, que não existem empresas, existem pessoas. Então, tipo, se tem um problema dentro da Suzana Freire Eventos, se a noiva tá chateada com alguma coisa, não é a Suzana Freire Eventos que não vai dormir. Sou eu e o Daniel, né? Exatamente. Porque não existe a Suzana Freire Eventos. Existe eu e o Daniel e a nossa equipe. Então, assim, eu acho que a gente tem que conseguir acessar as pessoas, enxergar as pessoas, entender até que ponto ela tá de consciência da situação pra gente conseguir gerir as pessoas. Eu acho que o trabalho de assessoria é muito de gestão, sabe? Gestão da noiva, gestão da equipe, gestão do fornecedor. E se a gente tem essa consciência, a gente consegue conduzir as coisas mais fáceis e até sem sofrer tanto, porque no começo eu sofria muito. Uma reclamação da noiva, tipo assim, eu falava, meu Deus, eu sou horrorosa, Tipo assim, eu vou chorar 10 dias seguidos porque a noiva reclamou de uma coisa. Hoje em dia eu consigo ver se teve uma reclamação, por que essa reclamação chegou, onde foi que a gente deixou de passar a informação para ela ter a sensação de que não foi bem atendida, que não sabia um ponto, que não foi informada. Então, sempre eu puxo pra gente e aí, tipo, eu sofro menos, corrijo mais fácil e alinho melhor o trabalho, sabe? Então, Legal, são incrível. pessoas gerindo com pessoas para pessoas, né? isso, É gente. total. A gente aprende a conviver com pessoas, a entender, e aí faz com que a empresa seja realmente de pessoas. Já bati 2 vezes aqui nesse microfone. nossa, eu nem sei quantos Os eu quadros, sem querer. Vamos. Vamos para os quadros, Su. Tá. Vamos lá. Rasgando o diploma. Ai, socorro. Teve um momento que você olhou pro Dani. Eu falo porque a gente compartilha de sociedade, né? E é muito comum. Fala, meu, que me a tira gente tá daqui! fazendo aqui? Me tira Nossa, daqui! eu vou puxar uma que você falou agora no comecinho do podcast. Você falou, vejo vocês nos barcos, tal, não sei o quê. Uma vez a gente estava em Noronha, fazendo um destination, e a gente combinou com os carinhas lá dos barquinhos. Olha, a gente tinha 4 barcos, eram 210 convidados. Meu Deus. E aí a gente tinha comprado comida e bebida para todos os barcos. E aí, na hora de dividir, já tava tudo dividido. Vai tanto para esse barco, tanto para aquele, tudo organizado, uma logística perfeita. A gente lá feliz e orgulhoso. O cara falou assim: não, vamos botar tudo nesse aqui e lá no mar a gente divide. Eu falei, mas como divide? Eu vou com esse barquinho aqui e ajudo vocês, não sei o quê. Eu falei assim: não, moço, tipo, vamos seguir meu planejamento, por favor, por favor. Ele, não, a gente faz lá e não sei o quê. E eu, lesada aqui, topei, né? Que tipo, eu falei, então tá, vai, acho que eu tô sendo muito Acho chata. que ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe, ele é daqui, né? ele vai lá me ajudar. Ai, E meu outra, Deus. a noiva também tinha vários... sabe aquelas boias gigantes pra encher? E esse carinha, eu falei assim, então você vai levar o CO2, né, os cilindros pra encher essas boias também, que tipo, eram boias gigantes. Eu levo junto, levo com as bebidas, com as comidas. Eu falei, beleza, então. Gente, Meu chegou Deus. lá, do outro lado do planeta. O cara não aparecia. E aí os barcos pararam e a noiva do barco dela ficava assim, ó, pra mim. Tipo assim, Minha boia, minha comida, minha bebida. e eu falava assim, o quê? Eu não acredito que eu tô passando por isso. E aí, tipo, em alto mar, você não consegue se conectar com ninguém. Não. Como que funciona celular? E assim, tipo, pra mim tudo é muito sério, tudo tem que dar muito certo. Eu tava assim, desesperada. O Daniel falou assim, Su, tem que encher essa boia, a gente vai botar bebida e comida em cima, eu vou nadando. Ele foi a nado em alto mar. E, tipo, eu juro, eu tremia. E eu enchia na boca aquelas boias gigantes, eu e ele ainda, além de encher, coitado, ele ainda nadava. E enquanto acontecia isso, eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, Cadê que o hora direito? que foi? Que hora que foi que eu resolvi sair de uma sala de audiência com ar-condicionado, sabe? Assim, foi loucura, mas assim, graças a Deus cara deu apareceu? certo. Não.
Ele não apareceu. Não, simplesmente. E aí, a Eu comida? nunca mais falei com ele. A gente levou também, tipo, não tudo, mas conseguiu Tinha levar. um pouco com ele. Não, ficou tudo num barco só no que eu tava. Ah, tá bom. E aí ele falou que ele ia só com o barquinho, e daí ele pegava do meu barco e levava pros outros. Só que quem fez entendi. isso foi o Foi o Daniel, a Daniel. nado. A nado. Gente, foi assim, desesperador. Meu Eu Deus. Não, mas que bom suava, que vocês assim. estavam com a comida, né? Porque eu fiquei pensando se a Tava. comida tivesse com Assim, cara. era snacks, eram umas coisas mais fáceis também, porque, tipo, era uma coisa de pegada de fim de tarde num barco. Mas mesmo assim, gente, tipo assim, eu Não, fiquei imagina. desesperada. Meu Deus. Até porque tava combinado com a noiva, era uma noiva certinha, cheia das planilhas também, sabe? Meu Ela Deus. falava, como não tá dividido como a gente combinou? E aí, quando a gente Daí você muda, fala, né? por que não tá dividido? Nunca mais eu mudo com nenhum fornecedor o que tava combinado. Exato. The Secret. Existe um segredo para o seu sucesso. E agora eu quero saber esse segredo, entendeu? Gente, é difícil falar, é um segredo. Eu acho assim que é porque eu sou muito noiada. O segredo que talvez seja realmente o que me faz correr atrás de ser melhor é acreditar que eu sempre posso estar errada. Então, assim, isso é ruim também, porque é um peso grande, uma culpa grande, mas eu sou muito assim, gente, como que eu melhoro? O que a gente errou? Acaba evento, eu faço reunião com a equipe e falo, onde erramos nesse evento? Vamos repassar. Deixa eu pensar, a chata, né? A louca. Então, assim, eu tenho sempre a sensação de que a gente tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. E eu converso muito com o Dani de empresas que, quando a gente começou, a gente admirava muito, a gente se espelhava. E aos poucos, as empresas sumiram. E, tipo, a gente tem uma específica que a gente chegou a conversar com a pessoa e a pessoa falava assim, não, porque, não com essas palavras, mas tipo, eu já atingi um mercado super legal, fulana que me indica, que me indica, que me indica, então assim, e a gente falava, meu, isso aí uma hora vai parar, a pessoa não pode pensar assim, e a gente falava, meu, esse cara vai rodar, e rodou, e a gente falava, como uma empresa tão grande, tão forte, que era referência no mercado some, então é um dos meus pavores, eu falava assim, não é porque um influencer fez com a gente, não é porque a gente fez uma entrega legal, não é porque eu trabalhei com bons fornecedores que a gente venceu na vida, não, a gente está longe de vencer. Sim. E esse tem que ser o pensamento para correr atrás, tem que ser essa noia de, tipo, sempre conseguir melhorar um pouquinho mais. Eu acho que talvez seja isso. E o mercado é muito cíclico, né? Muito. A gente fala isso muito também nas nossas aulas. Tipo, a geração muda, os Sim. clientes mudam, nosso posicionamento no mercado muda. Então, é de fato o tempo todo buscando o que eu posso fazer melhor, com quem que eu preciso me conectar, o que eu preciso fazer para não sumir do mercado, não abandonar tudo. O terceiro, vivi para ver. É aquele momento mágico, assim, da sua carreira. Nossa. Ai, gente, eu tenho um que é nada a ver, mas, tipo, dentro de mim ele é mega importante. Porque, como, tipo, eu não era ninguém na vida, né? Aqui em São Paulo, mó perdida. Eu falava assim, gente, quais são os eventos do mercado que eu tenho que ir, me apresentar, conhecer as empresas e minimamente me apresentar. E aí, óbvio, o Casar era a referência principal. Então, assim, por 3 anos, eu fiz cartões, imprimi, passava de stand em stand me apresentando. Oi, tudo bem? Eu tinha até vergonha de falar, meio assim, tímida. Falava, eu sou a Suzana Freire, assessora, olha meu cartão e não sei o que. E distribuía os cartões, tipo, a feira inteira, exausta, fazendo isso, tirando foto com cada um do stand e postando depois. Eu não esqueci, eu ficava exausta de cada feira do Casar. E teve um ano que, tipo, a gente imprimiu tudo de novo, os cartões. Era meta de vida, sabe? Olha, já é o Casar. Tá chegando o Casar. Já fizemos os cartões? Quantos cartões a gente tem? Tipo, e esse ano foi muito marcante. Putz, eu não vou saber o ano exatamente. Acho que depois de uns 3 anos, a gente abriu a empresa em 2014. Depois de uns 3 anos, no quarto, talvez, a gente chegou no Casar e a gente não distribuiu o cartão. Porque eu cheguei e as pessoas falavam, Suzana! Oi, Su! Ai, e tipo, eu cutucava o Dani e falava assim, meu Deus, as pessoas sabem quem a gente é. Como assim? Eu falava, quantos cartões você ainda tem? Eu tenho todos, eu não entreguei nada. Como assim, meu Deus? E aí, tipo, nesse dia eu lembro muito que a gente entrou no carro pra voltar pra casa e a gente tava emocionada, a gente chorava. Você viu? O fulano conheceu a gente, lembrou do nosso nome. A gente tá com os cartões. Dani, você tem noção do que tá acontecendo? A gente não é mais da ninguém. E assim, acho que isso marcou muito. Tipo, é uma coisa boba. Eu arrepiei. É uma coisa boba, mas é. assim, nossa, até me emociono falando. Mas é uma coisa que marcou, né? E a gente sabe da luta, né? Tipo, vocês não chegaram onde vocês chegaram por acaso, né? Nossa. Tipo,
sempre falo, a gente não chegou porque a gente é bonitinha, né? Não. Né? Teve um puta de um trabalho por trás. E as pessoas não veem, né? Elas veem o nosso palco, mas elas não veem nossos bastidores. E é legal, né? Ai, gente, E sabia não que eu ia tem chorar. nada de bobo isso, não tem nada de bobo, porque realmente é uma conquista que a gente consegue sentir ela ali, né? E não foi que, tipo, você buscou naquele momento, não, eu vou chegar hoje para ser reconhecido. Não, eu vou chegar com os meus Aconteceu, né? cartões e... Me apresentar de novo, pra ver É. se alguém me decora. E assim, não foi do dia pra noite. Foram 3 anos, né? É. Que também não tipo, é um tempo que você tava ali É. batalhando por conquistar esse espaço no mercado, né? Pelos poderes de Grayskull. Ai, meu Deus, eu quero esses poderes. Você quer esses poderes todos os dias? Nossa, o tempo todo. Gente, é difícil escolher um só, né? Mas o que eu poderia falar em relação ao mercado, né? Sim. Tá. Eu acho que o que eu poderia falar, assim, eu acho que é para botar minimamente a mão na consciência dos outros fornecedores do que é uma assessoria. Porque eu acho que as pessoas não têm noção. Por mais que trabalhem com a gente lá no dia, por mais que saibam o que a gente faz, mas eles não conseguem sentir e ter a dimensão do peso, da responsabilidade e, tipo, do nível de detalhes que a gente cuida, sabe? Inclusive, a gente uma vez foi fazer um evento, acho que era de 10 anos de um fotógrafo, que é super legal, o Voê, que eles nem estão mais em São Paulo, estão no Sul. E eles queriam comemorar, fecharam com a gente, no fim eles desistiram, não fizeram mais. Mas eu lembro muito da reunião de briefing que a gente fez com eles. E assim, o Bruno falava, meu Deus, eu já trabalhei com tantas assessoras, faço eventos todo final de semana, mas a partir dessa reunião de briefing que eu comecei a entender o que uma assessoria faz, é surreal. O nível de atenção a tantos detalhes, a tantas E muitas vezes minúcias. eles não ajudam a gente. eles Não atrapalham, ajudam. né? Então assim, tipo, vendo que os fornecedores, apesar de trabalhar com a gente, saber o que a gente faz, não tem a mínima noção da carga e da profundidade que é fazer um trabalho de assessoria no nível que a gente faz, Eu de acho que a entrega. gente poderia criar uma vivência para profissionais de evento entender o trabalho da assessoria. Nossa, devia. Tipo, Tó, um dia de assessor. Faça esse evento, vai. Faça esse evento, nossa, maravilhoso. Nossa. Entender o porquê que tá esse horário, o porquê que o Exato. móvel tá aqui, o porquê que acontece aquilo, Sim, entendeu? sim. Porque às vezes eles chegam assim e querem mudar. Porque você Na tem, hora, porque você, tipo- você tem que falar com a gente antes de falar com a Antes, noiva. não dá ideia errada em É, não dá reunião, ideia errada. sabe? Não, ideia errada é socorro Deus. Fala assim, meu Deus do céu, a pessoa não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, né? Exato. Gente. Respeita a história desse planejamento. Não, eu acho assim, pode até ter ideia maluca, dar orientações, mas que fale com a gente antes, que Exato. cheque minimamente, que respeite o nosso trabalho, sabe? Porque pra dar uma ideia errada e atrapalhar todo um conceito, uma construção que a gente já fez antes, é muito fácil, né? Exatamente. E assim, o nosso relacionamento com o noivo é muito delicado. São muitas horas, muitos meses, muitos dias que a gente se relaciona, que a gente precisa falar coisas difíceis, que muitas vezes os noivos não querem ouvir. Eu falo que tipo, eu faço um paralelo com a maternidade, porque a gente tem que falar Sim. coisas difíceis para os nossos Exato. filhos, que eles não querem ouvir. Muitas vezes a gente tem que falar para nossa noiva ou para o fornecedor que a gente trabalha que desse jeito não funciona, que assim é arriscado, que precisa ter um mínimo de segurança, que são coisas que ninguém quer pagar gerador, ninguém quer pagar segurança, ninguém quer pagar bombeiro, mas são coisas que a gente precisa falar, coisas difíceis. Então aí vem um fornecedor do nada, dá uma ideia totalmente errada, que atrapalha todo um trabalho, um conceito, e aí a gente fica louca, porque a gente fica com cara de tacho na hora, parece que a gente só não quis fazer aquela ideia Exato, legal. gente. Ai, você não pensou nisso, né? Como assim? Então, se pudesse mudar isso, gente, ajudaria muito já. Justo, gostei. Bom, terminou. Passa muito rápido. Eu falo gente. muito, eu avisei vocês. Não, no maravilhosa. começo. Eu pensava em fazer uma pergunta, ela já entrava no assunto. Eu falo muito, socorro. Não, Mas- na mentoria a gente fica, tipo, Dani, cuidado, porque ele também fala muito, senão a gente fica até 2 da manhã dando mentoria. Mas foi muito legal. Eu acho que foi muito bacana conhecer um pouco mais da história de vocês. É muito legal que... É o que eu falo dentro das nossas mentorias. Todo profissional hoje que tem relevância no mercado, que conquistou o seu espaço ali, que a gente tem contato, a gente vê que não chegou ali por acaso. Nossa. Não foi um golpe de sorte.
né? E as pessoas, às vezes, elas querem chegar lá sem ter o esforço, o trabalho, a dedicação, né? Então, é muito legal, assim, saber que o nosso mercado também é feito de profissionais tão competentes que estão ali lutando para manter esse mercado ali no alto nível, né? Sim, é verdade. É isso. Su, obrigada pelo episódio. Se você gostou desse episódio, se você quer compartilhar isso, e eu acho que você quer compartilhar para mostrar pro seu amigo fornecedor que ele também pode crescer com você, que aquele esforço que vocês estão fazendo juntos vão levar vocês para muito longe muito além do que vocês imaginam. Compartilha esse episódio, segue a gente lá no Instagram, segue a Su no Instagram também, tá no Spotify, tá no YouTube, a gente espera vocês para um próximo episódio. E Su, obrigada agora, de verdade. A gente amou exagerado. Fico feliz. Amamos Eu que amei. exagerar. Obrigada, gente. Arrasaram. Obrigada, gente. E até mais. Tchau, tchau.